E o tema é o mal a ser evitado na família. O mal a ser evitado na família. O texto bíblico, Romanos 14, 13, que diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Os irmãos conseguem adivinhar qual é esse mal a ser evitado na família? Julgar, né? O julgamento. O texto bíblico lido pelo irmão Daniel Tito fala sobre isso, e o texto básico da nossa mensagem também fala, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. É uma mutualidade, uns aos outros. Essa mutualidade é de suma importância para a harmonia e a paz familiar. Não julgar uns aos outros na família. Logicamente que Paulo estava a aplicar à igreja. Podemos aplicar à igreja, devemos aplicar à igreja, mas também podemos aplicar à família. A palavra usada por Paulo no grego é criticar, exercer juízo. Tem a ideia também de determinar, decidir como juiz, a dar a sentença de condenação ou de absolvição, censurar, supor, imaginar, pensar. É a ideia da palavra grega que Paulo utiliza. Então quero que penses agora na tua família e nas tuas atitudes em relação aos teus familiares. E volto a dizer, também se aplica à tua família aqui, a família espiritual, a igreja. Quantas vezes já fizeste isso, esposa, em relação ao teu marido? Esposo, em relação à tua esposa? Filhos, em relação aos teus pais? Pais, em relação aos teus filhos? Quantas vezes já fizeste isto? Julgar. Quantas vezes já te colocaste na posição de um juiz a dar uma sentença de condenação? Quantas vezes já supuseste algo em relação a um membro da família ou a um membro da igreja? Quantas vezes já tiraste conclusões precipitadas em relação a um membro da tua família ou um membro da tua igreja? Quantas vezes? Nós pecamos nisso, irmãos. Eu peco nisso. De vez em quando eu tiro algumas conclusões precipitadas, depois percebo que não era aquilo. Quantas vezes já fizeste uma crítica pesada a um membro da igreja ou a um membro da tua família, seja da família nuclear ou teus familiares em geral, primo, tio, avô, avó? Ao aplicar isso ao contexto da igreja, nossa família espiritual, quantas vezes já julgaste ou fizeste uma crítica pesada ao irmão da igreja, à liderança, ao pastor da igreja? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou, né? Nem eu tenho essa ousadia de atirar a primeira pedra, porque já pequei nisso. Irmãos, a Bíblia nos ensina que não devemos julgar os outros, e por diversas razões. Vou enumerar algumas. Primeiro, para evitarmos o mal de julgar uns aos outros na família, precisamos compreender e aceitar que somos todos pecadores. Não cabe a mim julgar, porque eu sou pecador. Também erro, também tenho minhas falhas. Então precisamos aceitar isso, compreender isso, que somos todos pecadores.
A Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção. Todos cometemos erros e pecados. E por isso não estamos em posição de julgar a ninguém. Alguém já disse que numa família são vários pecadores a morar debaixo do mesmo teto e por isso erramos e ferimos uns aos outros. Na minha casa éramos 5 pecadores. Eu, Maria e os 3 filhos. Hoje somos 2 pecadores. Um peca mais, outro menos. Claro que a Marisa peca menos, né? E o mesmo acontece em relação à igreja, irmãos. Somos todos pecadores a pertencer à mesma comunidade de fé. Aqui não é uma igreja de anjos. É uma igreja de pecadores. Pecadores, sim, salvos por Jesus. Glória a Deus por isso. Mas pecadores. O primeiro passo para não julgar uns aos outros, então, é aceitar a nossa própria pecaminosidade, aceitar nossos erros, aceitar que também somos passíveis de erros. A única família em que havia uma pessoa perfeita, a única, viveu na Galileia há mais de 2000 anos atrás, era a família de Jesus. E Jesus era a única pessoa perfeita naquela família. Não era Maria, não era José, não eram os irmãos. Jesus, a única pessoa perfeita. Não somos perfeitos. Todos erramos, todos falhamos. O que Jesus disse aos homens que queriam apedrejar a mulher adúltera também se aplica a nós. Em casa, na igreja, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Há pessoas que vivem a procurar a igreja perfeita, né? É a história daquele homem que vivia a trocar de igreja. Aí o pastor lhe perguntou, irmão, por que irmão não para em nenhuma igreja? Ah, pastor, eu estou procurando uma igreja perfeita, não acho. Aquela igreja tem esse problema assim, aquela tem aquele problema, aquela tem outro problema. Aí o pastor disse, meu irmão, o dia que encontrar uma igreja perfeita, não entra nela não, porque vai estragar a igreja. O irmão não é perfeito. Então se encontra uma igreja perfeita, não entra, vai estragar. Não eres perfeito. Eu fiz uma lista, irmãos, de alguns pecados que podem prejudicar nossa relação familiar, nossa relação em casa, nossa relação também na igreja. Primeiro pecado, mentira. A mentira cria desconfiança e ressentimento, a dificultar a comunicação aberta e sincera. Quando descobres que uma pessoa está a mentir, é difícil confiar. É difícil. Orgulho. O orgulho impede a reconciliação, impede o perdão. Há pessoas que estão aí ressentidas, de mal, né? Por causa do orgulho. O orgulho impede o perdão, impede a reconciliação. O orgulho leva a conflitos prolongados. A ira gera um ambiente de medo e insegurança, a afetar negativamente a saúde emocional de todos. A inveja cria rivalidade e sentimento de inadequação, a prejudicar a harmonia familiar. Os irmãos sabem da história de José e seus irmãos, tinham inveja dele. Tragédia na família. Prejudicou a harmonia familiar. Adultério.
destrói a confiança e a intimidade no casamento e pode levar à separação e ao divórcio. A avareza prioriza bens materiais sobre relacionamentos, a causar conflitos sobre finanças. Indisponibilidade em perdoar, mantém feridas abertas e impede a cura e a reconciliação, porque eu não perdoo, não há cura, não há reconciliação. Fofoca, cria divisões, desconfiança, a prejudicar a unidade familiar ou unidade na igreja. E o desrespeito diminui a autoestima e cria um ambiente de desvalorização. Então esses são são 10 pecados que enumerei, comuns, sim, são comuns, e que pode prejudicar a harmonia familiar. Então eu quero agora que vamos fazer um exercício. Faças um autoexame, um inventário, uma auditoria em ti mesmo e veja se há algum pecado desses ali alojado em teu coração e que esteja a prejudicar tua convivência na família ou a tua convivência aqui na igreja. Vê se há algum daqueles pecados ali. A Bíblia diz, examine-se cada um a si mesmo, né? Faça esse autoexame, mentira, orgulho, ira, inveja, adultério, preguiça, avareza, indisponibilidade em perdoar, fofoca, desrespeito. Segundo lugar, irmãos, para evitarmos o mal de julgar uns aos outros, façamos o exercício de deixar Deus ser juiz. Então, primeiro, devemos reconhecer que todos somos pecadores, por isso não temos o direito de julgar ninguém. Segundo, faça o exercício de deixar Deus ser juiz, porque o único que pode julgar é Ele. Tiago 4,12, há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Tu, porém, quem és para julgar? Há um só legislador, que é Deus. Somente Deus conhece o coração e as intenções de cada pessoa. Ele é o único que pode julgar justamente, porque só Ele sabe, só Ele conhece. Eu não conheço o teu coração, tu não conheces o meu. Eu posso estar a interpretar-te mal? Por que não devemos julgar? 3 razões, ou 3 motivos. Quando julgamos, assumimos uma atitude superior a outra pessoa. Percebe? Quando eu julgo, eu me coloco o quê? Numa posição superior, de juiz, de julgar. Ela está errada, eu sou o correto. Dois, quando julgamos, nos colocamos no lugar de Deus. Isso é pior ainda. Que a Bíblia diz que só Deus pode julgar. Ele é o juiz de toda a terra, ele é o legislador justo. Agora, quando eu julgo, eu me coloco no lugar de Deus. 3, quando julgamos, falta em nós a misericórdia suficiente que só é encontrada na pessoa de Deus. Só em Deus. Eu não estou apto para julgar, porque eu não tenho a misericórdia de Deus. Eu serei severo no meu julgamento. E muitas vezes serei injusto, porque eu sou injusto. Qual deve ser a nossa melhor postura? Ser como a de Davi. Davi estava ali em conflito com Saul, Saul queria matá-lo. Aí Davi teve a oportunidade de matar Saul,
Mas que disse Davi lá em 1 Samuel 24:12? Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. A minha mão, porém, não será contra ti. Percebe? Davi disse, eu não vou julgar Saul. Não vou vingar-me dele. Deixa que Deus julgue. Julgue o Senhor entre mim e ti. Ele conhece o meu coração, conhece o seu. E se eu tenho que ser vingado, que vingue-me o Senhor. Agora a minha mão, não será contra ti. Não será contra ti. Terceiro lugar, irmãos, para evitarmos o mal de julgar uns aos outros na família, aceita a condição de que não tens a total compreensão de todas as circunstâncias que envolvem um problema ou comportamento. Eu não sei tudo. Eu não tenho total compreensão daquele problema, daquele comportamento. Por que aquele problema? Por que aquele comportamento? Só Deus sabe. Deus vê o que eu não vejo. Olha o que Deus disse a Samuel. Mas o Senhor disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E muitas vezes nós julgamos pela aparência. Julgamos por aquilo que os nossos olhos veem. Mas Deus não. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Não temos a capacidade de entender completamente a vida, as circunstâncias e o coração dos outros. O irmão está a ter essa atitude, eu já começo a julgar, a condenar, mas eu não sei o que está a passar com ele. Não sei a situação. Às vezes a gente julga, mas não sabe o que está a passar. O que está acontecendo, o que está por trás daquilo. Quando julgamos alguém, nossos julgamentos são frequentemente baseados em percepções limitadas e superficiais. Quando julgamos alguém, não temos, por não sermos oniscientes como Deus é, todas as informações. Não conhecemos o coração e os pensamentos das pessoas. Então não nos cabe julgar. Julgamos somente pelo que vemos, como foi o caso de Samuel. Aí Deus disse a Samuel, Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura. Eu o rejeitei. Porque eu não vejo só a aparência, eu vejo também o coração. Todas as vezes que te sentires tentado a julgar teu esposo, tua esposa, teus filhos, pais e demais parentes, pense assim, eu não sou onisciente, não tenho todas as informações, não conheço as pessoas como Deus conhece, e por isso me nego a cair na tentação de julgar o meu próximo. Porque é uma tentação, sim. O irmão Daniel Tito falou isso no início do nosso culto. É uma tentação. Mas eu me nego a cair nessa tentação, porque eu não sou Deus. Eu não conheço a pessoa como Deus conhece, as circunstâncias como Deus conhece. Em quarto lugar, para evitarmos o mal de julgar uns aos outros na família, foquemos em nós mesmos, em primeiro lugar. O texto foi lido hoje pela manhã, vou lê-lo de novo. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Irmãos, quem está a falar aqui?
Quem está falando aqui? É o pastor? É Jesus. Faz parte do Sermão do Monte. São palavras de Jesus. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Isso acontece. Hipócrita. Imagina se Jesus fosse pastor da nossa igreja, aí ele diria assim: seus hipócritas, aí já íamos fazer uma assembleia para demitir esse pastor, porque estava ofendendo. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão, porque muitas vezes o problema está nos nossos olhos, não na pessoa. Devemos nos concentrar em nossos próprios defeitos e crescimento espiritual, em vez de criticar os outros. Este autoexame nos ajuda a ser mais humildes e a ser mais compassivos. Havia uma senhora que sempre falava mal da vizinha e a julgava por não zelar pela limpeza de suas janelas. Ela olhava da sala da sua casa, olhava pela sua janela e via a janela da vizinha suja. E julgava por causa disso, mas num belo dia ela percebeu que não era a janela da vizinha que estava suja, mas a sua própria janela, que precisava de uma boa limpeza. Por isso ela via a sujeira, mas a sujeira estava na sua janela, não na janela da vizinha. E assim é. Muitas vezes a sujeira está em nós, nos olhos, que estão embaçados por alguma coisa. John Dasher, teólogo, escreveu um livro chamado Se Eu Começasse Minha Família de Novo. Eu achei interessante. Eu queria começar minha família de novo. Eu ia casar com a Marisa de novo, é claro, né? Ela está ali escutar, senão não tem almoço hoje, né? Se bem que falar em almoço, fui eu que fiz o almoço hoje. Eu preparei uma boa feijoada brasileira, porque nós temos 2 irmãos a trabalhar lá na casa pastoral, estão ali a barrar a parede, coitado, estão a comer pó, né? Mas eu falei para eles que no almoço vou servir eles uma boa feijoada, né? No próximo domingo temos trabalho em cima de novo, temos pintura, já está ali o Jonas ali, que eu pensei que era o Luiz, mas é Jonas, já se ofereceu para ajudar, né? O Wagner, o Marcos, o Zé Luiz, esposo da Simone, né? São irmãos que estão dispostos a cooperar. Mas vou voltar para cá. Então, ele escreveu um livro chamado Se Eu Começasse Minha Família de Novo. E num dos capítulos confessa que muitos dos problemas que viveu em família, a origem estava nele próprio. Ele reconheceu isso. Muitos dos problemas, eu fui a origem. Eu fui o causador. Como podemos fazer o inventário em nós mesmos para verificar se os problemas familiares estão em nós mesmos? Aí eu digo família e igreja. Então reserve um tempo para refletir sobre tuas ações, comportamentos e atitudes. Dentro de casa, aqui na igreja, reserve um tempo. Teu comportamento, tuas ações, tuas atitudes. Pergunta a ti mesmo como tens contribuído para o bom relacionamento ou o bom funcionamento, para a dinâmica da família. Como eu tenho contribuído? Como eu tenho contribuído? Família e igreja. Pergunta aos membros da família como eles percebem tuas ações e comportamentos. Esteja aberto a críticas
construtivas. Porque se vai perguntar, tem que estar aberto à crítica. Crítica construtiva. O esposo chega para a esposa e pergunta: escuta, como você percebe meu comportamento aqui dentro de casa, as minhas ações? Há algo que eu tenho que melhorar, algo que eu tenho que deixar, mudar? Procura conhecer-te a ti mesmo. Identifique se há padrões recorrentes, quer dizer, coisas repetidas em tuas interações familiares. Isso pode incluir reações emocionais, conflitos frequentes ou comportamentos defensivos. Examine-te a ti mesmo. Com base nas tuas reflexões, começa a implementar mudanças em teu comportamento. Eu tenho que mudar nisso, eu tenho que mudar naquilo. Isso aqui reconheço que não está bem, não tem contribuído para a harmonia familiar. Serei mais compassivo, não vou julgar. Serei mais misericordioso, mais compreensivo. Irmãos, a Bíblia nos ensina a não julgar os outros, porque somos todos imperfeitos e não temos a capacidade de julgar justamente. Nosso julgamento sempre será injusto, porque não há um justo nenhum sequer. Devemos deixar o julgamento para Deus, que é o único justo e conhecedor de todas as coisas. Que possamos então aplicar isso à nossa família. Um mal a ser evitado: julgamento. Não julgueis. Amém? Vamos orar.